Tudo bem. Então, vamos lá. Então, o objetivo da nossa oficina, né, é muito para a gente fazer essa preparação estratégica antes da obrigatoriedade. Vamos ver lá, entender o que que a gente vai abordar aqui hoje. Pode passar, Mai. Bom, então fiz já a apresentação da equipe, né? O objetivo, como eu falei, é tornar mais prático e acessível o IFRS para quem vai ter que vai estar se preparando para reportar antes da própria obrigatoriedade, né? Mesmo as empresas que não fizeram ainda o anúncio, né, de adesão. Vamos falar um pouquinho da apresentação da OG, falar um pouquinho da OG para vocês, e depois entramos vamos falar da descomplicação do IFRS. A gente tem, eu vou falar um pouquinho como é que a OG, a nossa metodologia, como é que a gente olha e faz a condução do IFRS, e aí a gente tem 30 minutos que a gente vai abordar dúvidas, e aí a Letícia e a Vivi estão aqui para me ajudar, dúvidas e recomendações que vocês trouxeram para nós lá na hora da inscrição. Então, a gente fez um apanhado, organizou por temas e a gente vai abordar isso. E lá, os 20 minutinhos finais, que aí a gente deixa para perguntas para vocês, ok? Podemos começar, então, podemos passar. Bom, falando um pouquinho sobre a OG, né? O nosso propósito é acelerar a transição dos negócios para uma economia regenerativa. A OG já tem 21 anos, então e as 3 sócias nós temos uma liderança 100% feminina, e isso tem um viés tanto para avançar na agenda de diversidade de gênero e equidade de gênero nos negócios, mas também porque a gente tem uma trajetória muito consistente, muito sólida, né? Tanto a Velma, Estela e Andréia, né? Nós 3, as sócias, temos uma carreira, a gente brinca que somos jovens há mais tempo, então isso faz com que a gente tenha uma visão muito ampla de todo esse cenário. E o nosso escritório é o Planeta. Por que que a gente fala isso? Porque a gente atua, o nosso modelo de negócio é remote first, é 100% remoto. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem uma oportunidade de fazer inclusão geoeconômica. Então, nós temos pessoas que eu estou no Rio Grande do Sul, Letícia no Rio Grande do Sul, Andréia, Vivi em São Paulo, mas a Maiara está em João Pessoa, temos outras pessoas da Paraíba, temos pessoas em Portugal, em Salamanca, e no Brasil como um todo também. E a gente fica muito orgulhoso disso, porque a gente entende que está dando oportunidade para pessoas, especialmente no Brasil, um país continental, que não teriam acesso, têm qualificação e não teriam acesso ao mercado de Rio-São Paulo. Bom, temos mais de 220 clientes atendidos, mais de 40 materialidades realizadas, mais de 40 horas de orientação a CEOs nessa trajetória. Por favor, Mai. Aqui as sócias, né, a imagem das sócias, a Andréia, que já está aqui também, que vocês já daqui a pouco ela vai aparecer no vídeo, e a Velma. E nós 3, eu atuo como diretora de divulgações e soluções, a Andréia como diretora de estratégia e gestão, e a Velma é nossa CEO, a nossa diretora executiva, e também faz um papel de relações institucionais. Podemos passar. Aqui eu queria mostrar um pouquinho dos nossos clientes de 21 a 25, né? E a gente traz todas essas marcas, porque, como eu falei há pouco, né? A gente está há bastante tempo e tem uma carreira muito consistente no mercado de sustentabilidade, olhando para muitos setores, né? E eu acho que isso é sempre uma posição muito privilegiada da consultoria, né? Que consegue entender desafios em ambientes muito diferentes, seja do fármaco, seja do energético, seja do financeiro, seja do setor de agronegócio, enfim. Então, a gente tem essa multiplicidade aqui de clientes, de marcas atendidas. Pode passar. Atuamos em 4 frentes, né? Então, a gente trabalha muito com a estratégia corporativa, desenvolvimento de planos e diretrizes ESG, alinhados à visão de longo prazo da empresa e suas prioridades, né? A estratégia ESG é algo que hoje tem sido muito demandado, né, para as empresas. Toda empresa hoje tem que ter sua estratégia, e essa estratégia passa também por transparência, então divulgações, e aí a gente prepara toda a estrutura de divulgação, seja de um relatório integrado, seja um relatório GRI, que tenha frameworks como SASB, o próprio IFRS, que é uma divulgação também, e atuamos também em resposta ao atendimento a requisitos, ratings como CDP, ISE, entre outros, tá? Atuamos com a transformação operacional, né? Nós apoiamos a integração da agenda ESG nos processos internos, operações, rotinas, e onde é que isso fica muito claro? Eu acho que
que é importante a gente trazer para vocês. Homologação de cadeia de fornecedores, a cadeia de suprimentos responsável, cada vez é mais demandada, a empresa é mais demandada para isso, e é onde ela mais enxerga oportunidades de reciclagem, de vantagem competitiva, porque tudo, de certa forma, passa pelo escopo 3, né? E aqui nós temos um diferencial, que é o nosso parceiro residente. O que é o nosso parceiro residente? Ele é um profissional pleno, sênior, júnior, pleno ou sênior, que atua dentro da empresa, mas ele não é um facility, na verdade é como se fosse, é uma pessoa da org dentro da empresa, então é como se diariamente a empresa pudesse contar com os serviços da org para várias aplicações aqui, algumas específicas, como nesse serviço de transformação operacional, ou social, ou ambiental, mas enfim. E a mentoria estratégica, eu acho que isso também, a gente oferecemos suporte técnico e orientação contínua para lideranças e comitês na tomada de decisões estratégicas em sustentabilidade. Aqui tem um fator que eu gostaria também de ressaltar, que muitas vezes o gestor de sustentabilidade chega na posição, é alocado na posição, e ele não tem toda a bagagem ainda, né? E isso tem acontecido muito, porque tem uma nova geração entrando e tomando decisão. E aí o que a gente faz é uma mentoria, né, estratégica para apoiar e conseguir fazer com que esse gestor, ele assuma uma posição muito mais estratégica, uma visão muito mais estratégica, não só técnica, né, porque certamente a bagagem técnica ele vai trazer, mas também estratégica do ponto de vista da governança. Muito bem, pode passar, Mai. E aqui eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar na parte técnica propriamente dita, chamar a atenção para o documento que a gente acabou de lançar no LinkedIn, as 10 megatendências de sustentabilidade para 2026. Ele, mais do que tendências, né, ele é um material bem consistente, não é um e-book de 8 páginas, ele tem 48, quase 50, muito fácil de consultar e ler e absorver os conteúdos. E aqui eu acho que o importante para destacar desse material é que a gente tem esse ano a gente está entendendo que não tem uma grande tendência, né? De certa forma, as tendências estão dadas, assim, os grandes impactos estão dados. Agora é como a gente implementa isso, como a gente vai lidar daqui para frente com com todos esses desafios e tendências que estão no mercado. Muito obrigada. Pode passar, Mai. E agora vamos entrar, então, nas etapas da jornada de IFRS, que, né, dentro da nossa visão e da nossa metodologia de aplicação. Tá? Pode passar, Mãe. Então, vamos lá. A primeira etapa que a gente tem é aqui a gente tem 5 etapas, tá? Eu vou falar das 5. A primeira etapa é diagnóstico e governança. Então, nesse diagnóstico e governança, que é o nosso ponto de partida, a gente entende que a empresa precisa, primeiro, na org, né? Nós fazemos um letramento para trazer toda a organização para o mesmo nível, né, conceitual, e aí desse letramento a gente faz um checklist de aderência ao IFRS, S1, S2, e o que a gente espera com isso, né? Ao final, é muito rápido rápido no sentido de perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas nos dão um mapa de onde a empresa se encontra em relação à governança, em relação a riscos, em relação à estratégia, em relação a metas e métricas, isso dá um somatório, uma média geral. Então, com base nisso, com essas informações e com esses resultados, a empresa consegue pensar quais devem ser as suas prioridades, os seus planos de ação, e isso é o ponto de partida. E da governança, o que a gente busca fazer também, e a gente entrega para os nossos clientes, é uma visão clara, quase um mapa, porque a governança dentro do IFRS ela é muito clara, né? Fala muito sobre papéis e papéis e responsabilidades, seja do CEO, controladoria. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A etapa 2 é a análise da materialidade financeira e do julgamento de incertezas, né? Vamos dizer assim. O que seria a análise da materialidade financeira e esse julgamento? A partir da materialidade existente, pode ser a materialidade simples do IFRS ou a dupla materialidade, como o CSRD, desde que ela tenha sido realizada recentemente, né? Não posso estar falando de uma materialidade de 2021, mas uma materialidade que já tenha sido feita considerando
né, os padrões do IFRS ou do ISSB, a gente vai identificar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e ao clima, que podem afetar razoavelmente a estratégia e a visão de longo prazo da organização. Então, para o IFRS, acho que está muito claro, e a gente vai depois abordar um pouco mais aqui, é material toda a informação que pode obscurecer ou comprometer a tomada de decisão do provedor de capital ou do investidor, né? Então, esse é o ponto. Então, eu tenho os riscos e oportunidades, a partir deles eu consigo, olhando internamente para a organização, para os seus dados, para a sua controladoria, para o seu mapa de riscos, a gente consegue levantar o valor monetário dessa materialidade. A terceira etapa, desculpe, vou tomar uma aguinha aqui porque eu estou falando bastante. Só complementar um pouquinho o que a Estela está falando, a maturidade financeira ajuda a funilar, né? A Isso. olhar aquilo que de fato a empresa vai precisar reportar num primeiro momento e também fazer a gestão, né, Estela? Então, Isso, exato. Porque quando a gente sai de uma aterriza dúvida. um pouco, né? Aquela ansiedade, aquela dúvida, o que eu tenho que fazer, da onde eu começo. Então, aqui aterriza, Que é funilando e dando um direcionamento aí dos esforços, né? Seja de pessoas isso. quanto de recursos. Porque a gente sai de uma dupla materialidade, né? Uma materialidade, às vezes, com 7, 8 temas que são relevantes, riscos e oportunidades. E aí a gente não dá para trazer foco em tudo. E como a gente vai falar muito nesse momento de S2, então importa muito trazer esse foco para questões de emissões, né? E também aquelas emissões, outros impactos de sustentabilidade do S1 muito diretamente associados ao S2. Mas é isso que a Vivi complementou, é para a gente trazer isso para o chão. Bom, e a terceira etapa, que é a estratégia, é onde a gente vai apresentar informações sobre como a empresa aborda os riscos climáticos e em especial, oportunidades e materiais identificados. A gente vai falar um pouquinho, muito como eu já falei, que a gente vê muito a cadeia de valor, o escopo 3, muito mais como oportunidade do que como um risco, tá? E aí vocês vão entender ao longo aqui da nossa conversa. Bom, aí a quarta etapa é a gestão de risco, conectividade e valoração financeira. O que a gente precisa entender aqui, né? A gente vai garantir que os riscos de sustentabilidade e os riscos climáticos sejam tratados de uma forma consistente com a gestão financeira e contábil. Então, se a gente conhece os riscos, né, o que é materialmente financeiro dentro da sustentabilidade, e a gente já conseguiu fazer uma conexão financeira, já conseguiu dimensionar o valor monetário disso, a gente agora consegue fazer a conectividade com a própria gestão financeira e contábil, tá? E aí é um pouco como se a gente fosse fazer um depara. Então, eu faço verificação de cumprimentos e critérios aplicados, né, do IFRS, ao também as outras normas contábeis, né, porque a gente tem que pensar isso. O universo do IFRS é um universo, né? Ele já existe e para a área contábil e estabelece muitos padrões. E o que a gente está fazendo agora é acoplando de certa forma, né? E eu acho que é um momento muito interessante para todos nós da área de sustentabilidade e de contabilidade, e área financeira, porque a gente está começando a fazer a ponte, né? E o diálogo muito concreto, porque só faz sentido a sustentabilidade se ela tiver um valor financeiro. Só faz sentido um negócio se ele conseguir medir seus riscos socioambientais. Então, é nisso que nesse momento que estamos agora. E a quinta etapa é a etapa de metas e métricas, né? Então, uma vez que já conhecemos riscos, já temos a estratégia, e uma coisa que eu até não comentei na estratégia, mas estratégia, se eu pudesse resumir numa palavra, em poucas palavras, eu diria que a estratégia é o que eu faço como resposta aos meus desafios e aos meus riscos e às minhas oportunidades. E as metas e métricas é aquilo que vai trazer ainda mais para o chão, né? Para a realidade, como é que eu vou traduzir esses impactos todos, que tanto o risco, quando a gente fala impacto, eu estou falando de risco e oportunidade, seja de sustentabilidade, seja climático, para um valor financeiro com indicadores de performance. Então, é por meio das metas e métricas que a gente vai conseguir avaliar essa evolução, acelerar mais, fazer investimentos diferentes, se preocupar com a alocação de capital. Muitas vezes eu tenho que mudar a estratégia do negócio, muitas vezes eu tenho que
pensar em outras alternativas de negócio, mas é um pouco disso tudo. Bom, e é isso. Então, voltando aqui, essas são as nossas etapas. Agora, a gente vai para aquelas dúvidas que a gente comentou, que a gente, a partir do que vocês mandaram para nós, a gente fez um compilado aqui, e a Vivi e a Letícia vão me ajudar vão aqui agora. Pode passar, por favor, a primeira. Bom, então a primeira pergunta, a primeira dúvida é como envolver os cargos, né? É uma pergunta muito voltada para a governança. A gente percebe que exatamente essa etapa da governança do relato, ela ainda suscita muitas dúvidas, muito, tipo, por onde é que eu começo? Então, assim, como envolver os cargos, as áreas-chave, para que as adequações necessárias ocorram em tempo hábil, né? E aí eu começo perguntando, direcionando essa pergunta para Viviane. Por favor, Vivi. Então, pessoal, o que a gente tem identificado, assim, principalmente na nossa experiência, no dia a dia aí dos clientes que a gente tem atendido? A necessidade de ter equipes multidisciplinares, multiáreas, que a gente fala, então, porque o IFRS é um assunto transversal, ele mexe com toda a empresa, e ele vai definir uma forma diferente de pensar o negócio, muito mais, como eu posso dizer assim, multidisciplinar, multiáreas, multissetoriais, do que só ficar isso definido lá na caixinha da estratégia, na caixinha de planejamento ou em relação à liderança, né? Então, essa é uma mudança mais significativa que a gente está sentindo, né, com os nossos clientes. E lembrar que o IFRS é um assunto da alta liderança. Por quê? Porque a gente está falando aqui de riscos e oportunidades. A empresa vai reportar informações que ela não estava acostumada a reportar num modo tão claro, num modo tão objetivo, com uma norma, né? Atendendo a uma regulação. Então, a gente sempre fala, isso é um assunto de alta liderança e precisa envolvê-lo, seja colocando esse assunto do IFRS em pautas regulares das reuniões que acontecem regularmente, Levando para o conselho, né? garantir a presença de conselheiros ou de diretoria executiva, enfim, alta liderança mesmo, nos GTs, que, né, as empresas estão trabalhando muito com o IFRS em forma de projeto estruturado, então que a gente traz, né? Para todo mundo ter a clareza do que precisa fazer, quando fazer, qual é a implicação de, se eu não fizer isso, é uma implicação de multa, é uma implicação reputacional, eu não vou reportar isso, qual é a implicação reputacional de eu não reportar isso, ou reportar de tal forma, ou de outro jeito, né? E olhar sempre as questões técnicas, que todo mundo tecnicamente esteja com a informação suficiente para tomar as melhores decisões. Então, quando a gente fala de envolver a liderança, eu preciso reportar aquele risco, eu preciso falar sobre aquele risco. Vai chegar lá só no final, com aquele risco já todo trabalhado, mapeado, valorado, e o CEO, o CFO, enfim, né, o conselheiro vai falar assim: eu não quero reportar sobre, vocês vão precisar defender o porquê, né? E como vocês chegaram naquele risco, naquele valor. Então, a ideia é que isso vá sendo trabalhado em steps com E, esse e envolvimento da alta liderança em todo o processo, para não sendo ter talvez o essa primeiro passo, surpresa. né? O primeiro É, passo talvez seja apresentar o projeto e essas implicações que a Vivi trouxe aqui, né? Bem lembrado que a Vivi, olha, eu não posso chegar lá no final e dizer, bom, agora eu vou ter que reportar sobre esse risco e isso torna o meu negócio um pouco vulnerável porque as ações podem cair. Então, na verdade, a alta liderança, ela precisa estar comprometida, ela precisa saber desse risco e estar comprometida, né, Vivi? estar ciente e dar os caminhos também, né, de como a gente vai agir em relação a isso. Então, tem coisas que vão ser top-down, de fato, para ganhar escala, para ganhar o tempo hábil aí para fazer a adequação necessária. Então, ter pessoas alocadas para pensar em como reportar isso da melhor forma possível. Lembrando que, assim, isso é posto, vai ter que ser reportado, cumpra-se, né? Como vamos cumprir é a chave aqui desse direcionamento da alta liderança ali, pensando assim, do apetite ao risco, né? Mesmo do mercado. Como eu vou conseguir sanar esse apetite ao risco de uma forma confiável, uma forma rastreável, mas sem esses impactos, né? Sem essas implicações reputacionais ou de multa aí, ou mesmo de investidor, E, que a gente está e, falando com o investidor aqui no fim do dia, né? Então, e, é,
nunca esquecer isso nunca tirar isso da mente, né, E como eu falo tem sobre. não, perfeito. E tem uma coisa que eu queria só complementar, é que a própria faz parte do IFRS, desde lá do TCFD, a própria estrutura de governança. Então, essa clareza do papel de cada um, quem é o CFO, qual é a responsabilidade do CFO nisso, da área de controladoria, o contador, né? Hoje esse relatório ele vai ser assinado por um contador, né? Então ele tem as responsabilidades mudam um pouco, né? E aí esses papéis precisam estar bem claros e as decisões sobre sustentabilidade também precisam estar bem claras. Então essa estrutura de governança que já tem um padrão definido dentro do IFRS é uma oportunidade também para a empresa adequar a sua própria estrutura, né? Adequar a sua estrutura de governança ao que é demandado e exigido no IFRS, né? Acho que é isso. Vivi, mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, aqui tá aparecendo para vocês aqui um pouquinho do que a gente falou, e pensar nisso que a Estela falou, assim, de ter esse olhar mais estratégico da sustentabilidade para o negócio com essas equipes, olhando da partir da governança, né. Então, ter esse envolvimento, essa transversalidade e a gente garantir que exista esse conhecimento técnico aqui disseminado para as melhores decisões de o que reportar, como reportar, o que medir, como medir, né. Então, esse é o ponto. Muito bem lembrado, porque muitas vezes a própria alta liderança não tem esse letramento, não tem o conhecimento, e aí precisa de letramento. Isso faz parte do contexto, né, do arcabouço aí. Muito bem, vamos para a próxima dúvida. Bom, e aí a pergunta que está mexendo com todo mundo, né? Todo mundo tem essa dúvida. Vamos lá, Letícia. Como a gente estabelece a materialidade financeira? É uma pergunta de $1 milhão, né, Estela? Pergunta de $1 milhão. Mas assim, me parece assim que muitas vezes as pessoas têm mais dúvidas, justamente por não ter um contato tão próximo, às vezes, com a questão com a área financeira, com a contabilidade, mas que, de certa forma, a área contábil, ela já tem uma certa experiência nessa área. Porque, assim, o que acontece, né? Quando a gente fala em materialidade financeira, e a Estela e a Vivi já falaram bem isso, né? Que é aquilo que importa, que possivelmente pode gerar um impacto para a empresa, né? Se eu olhar em termos de fluxo de caixa, curto, médio, longo prazo, que pode ter um efeito na decisão, né, das partes interessadas, do investidor. Então, eu tenho que fazer um caminho, um raciocínio para avaliar. Isso é um assunto que as auditorias já fazem isso de uma certa com frequência, né? Mas claro que normalmente as auditorias não expõem muito a sua estratégia, mas em síntese, né? O que a gente pode fazer? Eu tenho que avaliar exatamente aquilo que importa para a minha empresa. Quando eu estou fazendo aquele mapeamento dos pontos do S1, S2, que eu identifico riscos, eu vou ter que avaliar impacto, probabilidade desses riscos e colocar numa escala daquilo que é relevante, daquilo que pode trazer um risco, uma oportunidade para minha empresa, que pode afetar o meu fluxo de caixa, e aí eu tenho que começar a trabalhar nesses riscos de forma a entender, a construir um caminho de dizer assim, o seguinte, olha, o que é material para minha empresa? O que é material para minha empresa, olhando, às vezes eu posso definir vamos dizer assim, um parâmetro dentro do meu balanço, é o lucro. Ou então, não é um lucro, é o imobilizado, né? Por exemplo, se a gente tem uma startup, a preocupação principal da startup não é o resultado, o lucro imediato, mas é talvez o imobilizado, talvez o intangível. Quando eu olho para uma empresa já de um nível maior de maturidade, que tem ali um reporte, é uma questão de negociação de ações mais forte na bolsa, talvez para esse tipo de empresa seja mais sensível ali o resultado que essa empresa traz. E aí eu consigo entender a sensibilidade dessa empresa no sentido de definir um corte, né, daquilo que é relevante, daquilo que é material para o meu investidor, para as partes interessadas. E aí eu começo a construir, bom, então esse risco pode ter um impacto, pode ter uma probabilidade de ocorrência, entra nesse nível que eu estou definindo, que eu vejo aqui como sensível para as minhas contas contábeis, né?
considerando o conceito de materialidade que a Estela comentou ali, né, daquilo que tem um efeito, pode afetar ali as minhas decisões. Então, isso significa que é material e eu preciso dar um tratamento para isso que é material. Então, eu preciso mostrar como é que eu vou calcular esse impacto, quais são as métricas que eu vou usar, como é que isso afeta a minha contabilidade, se tem um efeito contábil imediato, se não tem, como é que eu vou reportar isso na minha nota explicativa, porque é importante deixar alguns pontos claros, assim, né? Qual é a diferença que a gente tem, basicamente, assim, no IFRS para os relatos de sustentabilidade anteriores? O primeiro é essa conexão muito forte. Então, muitas empresas tinham seus relatos de sustentabilidade que contavam uma história, e aí, quando eu olhava para a contabilidade da empresa, olhava para o balanço, era uma outra história contada. Quando a gente fala de materialidade financeira, a gente está falando que aquilo que eu faço de relato de sustentabilidade tem que estar muito alinhado com aquilo que eu vou reportar nas minhas demonstrações financeiras. Porque a entrada em vigor do padrão ISSB, né, do IFRS, e aqui a gente tem como normativa a resolução 1710 de 23 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata o relato de sustentabilidade como parte integrante do conjunto de informações que a empresa vai divulgar, ou seja, é uma demonstração formal e oficial e precisa atender os requisitos formais. Então, ela tem agora um caráter de importância em termos de relato para o conjunto de peças que a empresa divulga. Então, por isso, eu preciso contar a mesma história, que aquilo que eu relato na sustentabilidade tem que estar de acordo, né? Eu não posso dizer, eu vou fazer um investimento, vou reduzir as minhas emissões de carbono e para isso eu tenho que investir na área X e na área Y, e isso não aparece na contabilidade da empresa. Ou falar que, por exemplo, eu posso ter um impacto significativo aqui de algum evento climático e isso não aparece lá em termos de provisões, né? Estamos entrando um pouco em conectividade. Calma que nós vamos falar em conectividade daqui a pouquinho. Tá certo. Mas aqui eu acho que só queria trazer, Letícia, acho que a tua avaliação, porque acho que tem um aspecto aqui, quando a gente olha o que é material, a própria IFRS diz o seguinte, né? Também tem que ser uma informação razoável e disponível. Isso tem um pouco a ver com o custo de observância, porque depois a gente vai falar da proporcionalidade aqui, tá? Mas assim, não se espera, o IFRS não se espera, não espera que as empresas gastem uma fortuna mais até do que o lucro para poder responder à norma. Não. Por isso que a gente diz que toda empresa ela está preparada para responder à norma. Vocês vão ver depois como a gente vai mostrar isso na proporcionalidade, uma série de coisas. Mas, Letícia, eu queria só que tu abordasse um pouquinho para nós que dentro desse risco tem uma avaliação daquilo que ocorre dentro da operação, ou seja, dentro daquilo que a empresa tem mais controle sobre, né? Ou seja, ela tem uma operação sobre, e aquilo que por exemplo, ela pode controlar a alavancagem financeira dela, certo? Ela pode, ela que controla. Só que tem aqueles outros riscos que ela não controla, e aí vem a questão da julgamento de incertezas. Né? Então, a gente usa muito para analisar a probabilidade, a severidade, a probabilidade, o risco, a gente também tem que se apoiar muito em dados que são dados do contexto, ou seja, IPCC sobre mudanças climáticas. Esses outros dados ajudam a compor essa materialidade, né? A Letícia depois confirma se está correta, e trazer uma dimensão mais clara para tudo isso. Só que é onde eu tenho incertezas. Por favor, Letícia, fala um pouquinho mais para a gente. Acho que é um bom ponto, Stella, porque o que acontece, né? Essa definição da materialidade é uma. E aí a importância de uma equipe multidisciplinar, como comentou a Viviane, é que eu preciso fazer uma análise técnica e uma análise de julgamentos aqui. Né? Então, a materialidade financeira ela não vai vir pronta, eu preciso analisar o que eu tenho de risco e fazer julgamentos com aquilo que eu tenho e aí eu posso usar outras informações, outros frameworks que me ajudem a definir o caminho daquilo que é relevante e de que maneiras eu posso medir essas informações. O que é importante aqui? Que este caminho, a definição desses critérios e esses julgamentos, eles estejam documentados.
Então, eu não posso definir uma materialidade de acordo com alguns cálculos que eu fiz aqui, isso está na minha cabeça. A importância do relato e aí da informação que é conectada depois lá com a contabilidade é justamente que este caminho, que estes critérios, que esses julgamentos técnicos feitos por profissionais de múltiplas áreas, porque eu vou precisar da área talvez de engenharia ambiental, da área contábil, de outras áreas, para chegar num caminho. Então, tá, isso aqui é relevante, isso aqui é material. Mas a questão é que esse julgamento, que esses critérios, eles estejam disponíveis para a empresa, claro, porque eu não consigo nem contabilizar algo que eu não consiga medir, que eu não consiga avaliar, mas que o critério, que o processo de julgamento ele esteja formalizado. Então, acho que esse é um ponto importante, Estela. Não sei se eu fui clara aí. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima dúvida aqui. Bom, aqui aparece um pouquinho do que a gente falou, né? Um pouco, porque a gente acaba falando sempre um pouco mais. Bom, vamos para a próxima pergunta. Nossa dúvida, na verdade, né? E só lembrando, pessoal, que depois dessas nossas dúvidas, a gente vai ter um momentinho que vocês possam, para responder as perguntas de vocês. E para isso, por favor, coloquem no chat as perguntinhas, que daí a gente vai depois poder responder, tá? Bom, aí vamos voltar a falar um pouquinho da proporcionalidade dos dados, né? A gente já falou um pouquinho, deu uns spoilers, mas eu queria que a Vivi trouxesse e abordasse um pouco mais, porque acho que esse é o lugar mais que traz um pouco de paz, né, para as empresas e acalma um pouquinho para entender que todo mundo está, de certa forma, não pronto para começar a reportar, mas todo mundo está elegível para reportar dentro da capacidade, porque é isso que se espera, o IFRS espera. Por favor, Vivi. Acalmando os corações é reportar aquilo que já existe, pensando que os dados precisam ser confiáveis, eles precisam ser rastreáveis, fazendo o link que a Letícia trouxe, né? Eu preciso publicar esse meu racional de como eu cheguei naquele dado. Então, esse trabalho pré-report, todo esse racional, ele vai precisar ser levado para o report, né? Então, a proporcionalidade dos dados é isso, assim, a gente vai estabelecer quais são os riscos e as oportunidades que são financeiramente materiais, a gente vai trazer aquilo que a gente tem, pensando sempre em evolução, né, ao longo do tempo. Então, o que a gente tem hoje? O que a gente tinha em 2025? O que a gente tem em 2026? E é isso que a gente vai garantir que seja levado para um report de um modo consistente. Lembrando sempre que o que é o meu quais são os meus steps, né, para selecionar o que eu vou levar. Então, é isso que a Estela e a Letícia falaram. Eu preciso ter esse julgamento, essa avaliação, né, como eu cheguei naquele dado. Eu preciso que esse dado seja proporcional no sentido assim de se eu não tenho condições de fazer uma medição mais aprofundada, eu vou levar aquilo que eu tenho hoje e me comprometer a daqui a 1 ano, 2 anos, revisitar essa informação com mais dados, com mais métricas, com outros estudos. Então, a gente vai evoluindo. Então, a gente não espera que no primeiro report, a gente, nem CVM, nem ninguém, está esperando que no primeiro report a empresa já saia gabaritando tudo. É importante que ela siga as diretrizes da norma, ela traga informações que, né, coloque tudo aquilo que pode obscurecer a tomada de decisão, então que pode influenciar uma tomada de decisão, mas dentro da medida do que ela é possível, que é possível dela fazer, né? Esses dados que vocês vão, né, levar para o relatório, eles precisam ser auditáveis. Então, assim, garantam, né, tudo isso que ele falou, tem que ter uma documentação, tem que ter um racional, tem que ter um sistema, tem que ter atas, tem que ter documentos que confirmem que esse dado, essa informação está auditável, está rastreável, ela tem um acompanhamento de fato, porque precisamos pensar em dados que sejam comparáveis para essa evolução da empresa de um ano para outro, mas também que eu consiga comparar a minha empresa com a outra do setor. Então, o objetivo aqui sempre é o olhar setorial. Então, lembre-se disso na hora de selecionar os seus indicadores, aquilo que é relevante para o setor. Pode ser um indicador muito importante para a minha gestão. Levo para o relatório? Depende, né? Isso demonstra uma boa gestão minha sobre aquele risco, sobre aquela oportunidade? Sim. Todos os meus concorrentes, todo o setor está falando sobre isso, devo falar também?
recomendamos fortemente, né? Desde que esse dado seja confiável, seja auditável. E lembrar, né, só queria reforçar aqui que a norma, o IFRS, o ISSB, eles permitem uma omissão, né? Mas a omissão que é permitida é só para dados comercialmente sensíveis. Então, a gente está falando de permissão de omissão para oportunidades. Agora, para risco, não pode existir uma omissão. O máximo que vai acontecer é vocês usarem essa proporcionalidade, é dizer, o dado que a gente tem confiável neste momento é este. E o investidor vai tomar a decisão com base naquilo. Vocês estão dizendo, é isso que a gente tem. Então, a gente está te apresentando o que temos, vai depender do seu apetite, né? Ao risco aqui, se essa informação que a gente está te apresentando é suficiente ou não, mas é isso que temos. Então, esse é o ponto de clareza que a gente quer trazer de, precisamos, não temos inventário. Tudo bem, você vai dizer que não tem um inventário, mas você precisa estabelecer um plano para ter esse inventário estruturado, o escopo 3, né? Então, são esses os pontos aqui que a gente quer trazer. Tá todo mundo reportando, todo mundo deve reportar aquilo que tem, considerando esses pontos, né? De trazer uma base muito confiável de tudo aquilo que vai ser reportado, comparável, importante para o setor e auditável. Acho que esse é a questão da proporcionalidade dos dados. Muito bem. Bom, vamos para a próxima dúvida aqui. Agora é o seguinte, bom, né? Então a gente foi mesclando informações mais financeiras, materialidade financeira, conectividade financeira, e com as outras mais de conteúdo e decisões de divulgação. Então, agora, Letícia, vamos falar um pouquinho, porque a gente já antecipou alguma coisa da conectividade, claro, até porque as coisas são sempre interligadas. Mas fala um pouquinho para nós de como é que a gente trata a conectividade financeira dentro do IFRS. Ótimo. O que acontece? Até para usar esse exemplo aqui da pergunta anterior, né, da proporcionalidade dos dados, então, imagina que lá em 2023, a gente está falando do Rio Grande do Sul, tá em Porto Alegre, e a gente teve aqui em 24 a enchente, né, que foi bem significativo. Se eu olhasse para uma empresa, por exemplo, em 2023, talvez ela não tivesse parâmetros para avaliar o impacto de uma enchente na sua realidade, né? Hoje, passado já um evento histórico, talvez eu consiga usar, por exemplo, dados históricos para fazer uma avaliação de risco do risco climático, né, de enchente, talvez aqui para a minha situação hoje, né, se vai acontecer ou não, mas que eu tenha já algum parâmetro para medir o efeito dessa enchente. Então, por exemplo, minha empresa não é do Rio Grande do Sul, não tenho efeito. Mas será que na minha operação eu tenho, por exemplo, um fornecedor que lá em 2024, no auge das enchentes, meu fornecedor era do Rio Grande do Sul, não conseguiu me entregar a matéria-prima e eu tive um efeito, né, na minha produção causada por falta desse material? Bom, isso já pode ser um parâmetro para eu usar, né, e calcular aqui o efeito financeiro. A cadeia de valor, né? Eu já não olho para o meu negócio, nem só para o meu escopo 1, né? Eu olho para o meu, especialmente o escopo 3, e é a cadeia de valor, que tem um peso gigantesco aqui. Exatamente. Então, a questão assim, olhando já em termos de conectividade financeira, porque a gente fala, né, a gente comentou que a história, né, que as informações precisam ser coerentes entre o relato de sustentabilidade e o balanço da empresa, e vai nesse sentido. E como essa informação vai ser auditada, eu não preciso ter, como a Viviane comentou, não preciso ter todas as informações mapeadas, todas as métricas definidas, mas em termos de metas, em termos daquilo que a empresa se propõe a fazer, né, daquilo que ela entende que é importante, traçar os planos, como é que ela vai fazer, e deixar isso documentado, essa evidência, esse documento, para que o auditor diga, não, isso está ok. Porque certamente esse relato nesse formato, como o Brasil foi o primeiro país a adotar,
As auditorias também estão, né, num caminho de definição de metodologias para fazer essa auditoria, principalmente se a gente considerar uma auditoria ali de asseguração razoável, né, que é uma auditoria completa. Significa provavelmente que todos esses fatores, esses critérios, esses julgamentos que são definidos pela empresa vão ser entendidos pela auditoria, e a auditoria pode dizer, olha, esse teu critério aqui eu não entendi, porque tu pode ter uma informação X ou Y para medir isso aqui que tu não mediu. Pode ser que isso aconteça, mas em geral as auditorias vão avaliar essa questão, esses julgamentos feitos pela empresa também, tá? Então, o primeiro ponto é isso, é a questão do julgamento e de formalizar isso. Mas, assim, ó, em termos de conectividade, tá? O que acontece? Quando a gente tem um risco ali, né, faz a matriz de materialidade, eu tenho um risco, eu tenho que tentar medir, de alguma forma, estabelecer parâmetros para avaliar o efeito no caixa, né, o efeito financeiro desse evento. E aí eu vou ver dentro da minha contabilidade quais são as contas contábeis que são afetadas por esse evento. Pode ser que eu não tenha nenhum efeito contábil imediato, pode ser que eu não tenha nenhum lançamento contábil para fazer, mas pode ser que essas informações sejam divulgadas em nota explicativa. Então, lá na nota explicativa, eu vou dizer, olha, eu tenho aqui mapeado um risco, eu ainda não tenho métricas para avaliar esse risco, então, por isso, eu estou reportando aqui, porque é um risco possível, então pode ter um impacto possível, mas eu ainda não tenho métricas para isso, mas eu estou ali informando o meu investidor, informando o mercado, as partes interessadas, que eu estou monitorando e que eu estou controlando essa informação, né? Então, a conectividade financeira ela vai muito nessa linha, que aquilo que eu relato de sustentabilidade, ele vai aparecer ou no balanço, se eu já tenho isso, um efeito já imediato, se eu já tenho um efeito contábil nesse primeiro momento, ou então eventos de médio e longo prazo que eu consiga relatar isso nas minhas notas explicativas. De forma que quando eu olho o relato de sustentabilidade e eu olho o meu balanço, essas informações tenham a mesma consistência, né? Elas estejam com os mesmos critérios. Então, por isso até que eu acho interessante aí que se tenha este relato como uma demonstração oficial, né, no sentido de analisar este impacto, né? Então, a minha contabilidade ela vai ser muito o reflexo também daquilo que eu estou mapeando ali no sentido da minha matriz de materialidade. Então, eu não posso dizer que eu tenho um risco alto na materialidade, né? E aí isso não aparece em lugar nenhum na minha demonstração financeira. E da mesma forma, né, acho que duas coisas que eu acho, a gente tem, enfim, conversado com o CVM e tal, e eu acho que duas coisas que eles trazem. Essa coerência, essa conectividade, ela não é só dentro também do dado financeiro, mas é do meu planejamento estratégico. Então, se eu estou olhando lá para uma meta, estabelecendo uma meta net zero lá para daqui a 15 anos, ou alguma coisa assim, o meu portfólio de produtos, ele não pode estar pensado para 5. Entende? Tem que ter uma conectividade que traga essa lógica e essa coerência, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente olhar e que o IFRS traz, isso tudo que a Letícia está falando, que a gente tem falado aqui, do julgamento da incerteza, porque enquanto as demonstrações financeiras e os próprios relatórios de sustentabilidade falavam sobre o passado, o ciclo passado, a gente agora tem um looking forward, né? Eu estou olhando para frente, qual é o meu impacto futuro? E sobre esse impacto futuro, são muitas projeções que a gente não consegue ter total certeza, né? São muitas estimativas, mas ainda assim a gente tem que trazer o máximo de informação possível, né? E por isso que é tão importante as métricas, a forma de cálculo, porque usando um jargão muito do corporativo, no fim do dia, a gente precisa deixar o investidor e o provedor de capital seguros. Vai ter mais sucesso a empresa que, com as informações que ela tiver, com a transparência que ela puder trazer
deixar demonstrar que ela está entendendo os desafios e encaminhando respostas para aquilo, e deixando, né, os seus stakeholders seguros. Isso aí. Só para complementar, Estela, se me permite. Claro. Eu acho que esse é um ponto bem importante que tu menciona, né? E é um ponto que a gente sempre fala aqui, que é a importância de integrar tudo, né? Eu não posso tratar como caixinhas separadas a contabilidade da empresa, a gestão da empresa, não posso tratar como uma caixinha separada a gestão de riscos, e isso muitas vezes a gente vê acontecendo na realidade das empresas. Então, eu tenho uma área de contabilidade que é separada da área de riscos, que é separada da contabilidade, e quando a gente fala em S1, S2, a gente fala de um conjunto que tem que funcionar de forma integrada. Eu sempre falo de uma visão sistêmica. Então, isso tem que estar na estratégia da empresa. Quando eu começo a tomar minhas decisões, por isso que eu tenho que integrar o conselho, a diretoria, porque passa por uma decisão estratégica, de onde a empresa vai, onde ela quer chegar, qual é o modelo de negócio que ela quer manter, qual é o modelo de negócio que ela vai criar, qual é a linha de produtos que ela vai investir, porque tudo isso tem um impacto na sustentabilidade, tem um impacto na contabilidade. Então, eu preciso já definir a sustentabilidade dentro da minha estratégia, e por isso eu preciso estabelecer também governança, porque se eu não tiver governança, esse caminho todo vai ser bastante dificultado. Eu preciso definir as responsabilidades, definir quem faz o quê, para que lá no final essa informação seja divulgada da maneira mais coerente possível, e aqui eu acho que é um ponto interessante, que a empresa consiga colher os frutos né, de todo o trabalho de levantamento de sustentabilidade, né? Então, não é uma questão aqui, talvez, só de custo de levantar, de divulgar mais um relatório, mas é também de avaliar o benefício que isso pode trazer para a empresa, né? Perfeito, Letícia, acho que tu abordasse um tema que a gente queria falar, que eu e a Vivi estávamos falando mais cedo. É assim, onde tem risco, tem oportunidade. Então, a gente não pode olhar para o IFRS pensando que a gente só tem risco aqui. E a oportunidade, ela está muito fortemente na cadeia de valor, que é exatamente o escopo 3. Mas o que tem aqui? O que tem de importante? Por que a cadeia de valor é tão interessante? Porque um programa de sustentável, né, responsável de cadeia de valor, vai fazer com que eu possa ter um programa que vai promover inovação e reciclagem dentro dos meus próprios fornecedores. Então, eu vou conseguir, de certa forma, diminuir a intensidade deles, a emissão deles, e a minha, por meio de reciclagem, e isso diminui custos. Né? Então, eu tenho uma série de vantagens. Eu vou usar um exemplo aqui que eu gosto. Vamos pensar em logística. Né? O transporte ele vai gerar o quê? Um custo efetivo de combustível e um custo efetivo em emissões. Se eu conseguir, por meio desse esforço com a minha cadeia de valor, desse entendimento da minha inovação, eu consigo, por meio de tecnologia, e hoje já temos IA para isso, fazer com que eu tenha uma rota mais inteligente, eu tenho sensores que medem os armazéns, enfim, e eu consigo fazer menos viagens. Menos viagens significam menor combustível, um custo menor de combustível e um custo menor de emissões. Claro que isso parece simples, e é simples no fim do dia, mas não é simples não, né, gente? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente estava falando com um cliente essa semana, que ele conseguiu, uma aquisição de hidrogênio, foi um processo bem complexo, eu vou reduzir aqui. Ele consome 2/3 desse produto, desse fornecedor. E aí, ele deixou 1/3 para consumir ainda de forma complementar. O que ele conseguiu? Internamente, ele conseguiu implantar um equipamento que aumentou a eficiência desses 2/3, então, né, ele investiu, diminuiu a necessidade de adquirir esse produto do fornecedor, então ele diminuiu vamos dizer assim, ele diminuiu o escopo 3. Por outro lado, no que ele trouxe esse volume para dentro dele, ele aumentou o escopo 1 dele. Entende? Então, assim, tem uma complexidade nisso que cada empresa vai entender. Mas como a gente dizia isso lá atrás, nos idos, né, nos primórdios da sustentabilidade, o que não é medido não é gerido.
o que não é conhecido, não é medido, não é gerido. Então, fazer esse exercício, eu acho que é um grande ganho nisso. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa live, da nossa oficina. Gostaria de saber aqui, né? Coloque aqui o que você gostaria de saber ou compartilhar conosco, por favor, coloque no chat. Vivi e Letícia, queria saber se vocês querem complementar alguma do que a gente está fazendo aqui, do que a gente abordou, se quiserem complementar algum tema. Acho que é só um ponto para fechar isso que você estava comentando, Estela, que a gente estava conversando também, a gente vem conversando nesses últimos meses. Olhem para as oportunidades, né? Não foquem só nos riscos, porque aquela questão de, eu não quero falar sobre tal coisa, mas sempre olho do ponto de vista de esse meu risco se refere a qual oportunidade que eu tenho, e deem a ênfase nessas oportunidades, porque isso, de certa forma, mitiga o risco, obviamente, mas também dá esse acalento na hora de falar sobre o risco, né? Então, o que a gente tem sentido, assim, é muito esqueci o termo agora, mas, assim, é uma dificuldade da empresa conseguir falar abertamente, claramente sobre aquele risco, o impacto daquele risco, e às vezes é porque não está conseguindo enxergar como colocar uma oportunidade junto àquele risco, né? Então, em termos narrativos, pessoal, que a gente tenha tentado trazer para os clientes, né? E é uma dica que a gente gostaria de deixar aqui, é isso, assim, a Estela falou, né? Para todo risco existe uma oportunidade. Então é um pouco isso, assim, não deixe de mapear as oportunidades e tentar levar para esse primeiro reporte também, que é uma coisa bem, bem importante, principalmente do ponto de vista de investidor, né? Então, era só isso que eu queria fechar aqui desse ponto aí da estratégia, da oportunidade, do impacto financeiro, também olhar então essas oportunidades, a inovação como um todo, que não é só o risco, né? É olhar o que fazer desse risco, fazer do limão a limonada, basicamente isso. E só da minha parte, só para complementar essa questão do risco, né, é bem interessante, porque quando a gente está acostumado mais com as demonstrações financeiras, e realmente há um grande problema, né, acho que um entrave, né, por parte das empresas de reportar o risco realmente. Mas risco faz parte do negócio, não tem empresa sem risco, né? Então, a gente precisa tratar como uma questão normal o fato da empresa ter risco, porque não existe negócio que dê resultado, que cresça sem risco. E a questão é justamente ver isso. Quando a gente começa a trabalhar com o relatório de sustentabilidade, com a informação e com especialmente o S1 e o S2, a gente vê que uma grande preocupação por parte das empresas no sentido de vou ter que começar do zero, é terra arrasada. Não é. Aí a gente começa a ver que as empresas já têm muitos processos adiantados, já têm muitas informações, e às vezes essas questões não estão conectadas, né? Então eu tenho uma coisa que é medida num setor, outra é feita em outro setor. Então às vezes o que eu preciso é olhar para dentro da empresa com mais cuidado e começar a levantar essas informações, porque muitas coisas as empresas já fazem e há um receio aqui de ter que começar um processo do zero, de ter que de ser um processo totalmente diferente daquilo que elas já fazem, e não é, né? Então já tem empresa que tá bem adiantada, é simplesmente fazer uma conexão dessas informações. Exatamente, Letícia, exatamente. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Carla, eu vou trazer aqui para a gente, né? E aí acho que a Vivi e depois a Letícia podem complementar, eu também. A gente está falando, né? Ela está falando que a resolução 93 estava em período de adoção voluntária, né? E passa a ser obrigatória, ok. E aí o que ela está comentando, né, que isso é algo que vai exigir mais os times de comunicação e PR, né, e que pode se valer de informações e avanços para traçar suas pautas e garantir informações transparentes e informação transparente e acessível. E aí ela está perguntando para nós como é que a gente vê, como é que as áreas, as empresas, como é que elas podem atuar internamente? Uma área de comunicação pode contratar com vocês um relatório? Desculpe, acabei de não ver a última frase. Sim, pode contratar conosco o IFRS, com a OG, sem dúvida, né? É um dos nossos trabalhos essenciais aqui. E aí o que eu acho que vocês podem fazer,
Carla, é muito aquela nossa primeira conversa, né? A governança. Então, como é que as áreas podem fazer? Talvez para a área de comunicação em si seja um desafio maior, mas ela, de fato, ela pode, e a gente espera aqui ter ajudado essa área de comunicação a contratar bem e, né, um serviço de FRS. E, claro, estamos aqui, a Andréia está aqui conosco, depois pode entrar em contato contigo. Deixa eu ver, vamos lá. Aqui tem uma pergunta da Cristina. Oi, Cris, tudo bom, querida? As empresas podem suprimir o formato anterior de dados, por exemplo, GRI e iniciativas de impacto social e desenvolvimento sustentável nos territórios, focando apenas no alinhamento financeiro do negócio? Vou começar dando uma resposta aqui, e daí a Vivi e a Letícia podem nos complementar. O que acontece? Tem duas visões aqui, tá? A gente tem sido muito demandado para fazer e o mercado está falando isso, só tem que fazer materialidade financeira, relato financeiro, é só isso. Só isso? Não, não é só isso, né? De fato, o que hoje o IFRS está demandando com mais ênfase nesse momento é o S2, ou seja, relacionado a emissões, tá? Por outro lado, a gente vê, só que isso não é o suficiente, porque as emissões decorrem de vários outros, ou causam, têm relacionados vários outros impactos. Então, e isso, de certa forma, é aquilo que vai obscurecer a percepção, o entendimento do provedor de capital. Então, por isso que ele não pode ser uma coisa tão sozinho, tão independente, só trago aquelas informações financeiras. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar aqui que a GRI, isso sim, acho que tem uma grande mudança, a GRI que foi pioneira, que nos trouxe até aqui, o SASB, que é o setorial, que está sendo exigido pelo IFRS, hoje, todos eles tem uma coisa muito forte quando a gente olha os relatos de IFRS, é que as empresas estão trazendo seus próprios indicadores operacionais, de desempenho, financeiros, para agregar valor a essa informação sobre o que é material. Isso é muito, muito bem-vindo. Então, a gente não vai mais ter, por um lado, a gente não tem mais aquela segurança do framework da GRI, né? Eu tenho aderência, não tenho aderência. Por outro lado, eu tenho que tomar decisões, como a Vivi falou, do que vai entrar aqui, né? O que vai entrar nesse relatório, o que vale, o que não vale. Então, acho que tem esse aspecto aí que é bom e que, por outro lado, tira a gente da zona de conforto. Vivi, quer complementar? Acho que existe um momento de transição aqui, né? Entre tem as empresas, as pessoas que acham que a GRI vai deixar de existir. Meu ponto de vista é que ela serve ainda como um grande norte, um grande orientador, é um framework ainda importante, mas tem públicos e públicos, né? Mas, assim como a Estela, acredito eu que cada vez mais a empresa vai se empoderar no sentido de conhecer melhor o seu negócio e entender qual é o melhor dado a ser reportado, aquilo que é mais estratégico, aquilo que faz mais diferença. Então, não é um simples check, né? Eu vou colocar todos os indicadores aqui da GRI para diversidade. Tudo bem, mas eu estou olhando outro aspecto da diversidade na minha empresa. Então, aquele indicador da GRI, na prática, ele não é estratégico, ele é só aqui de reporte. Então, a tendência é que os reportes eles tenham muito mais esse olhar assim de trazer indicadores que demonstrem a eficácia da minha gestão. Eu estou olhando para isso, a minha meta é isso, então eu vou falar sobre isso no meu relatório e menos o que a GRI está pondo, né? Está dando como ela dá como norte, né? Então não necessariamente vai ser a empresa precisa colocar ou não. Então acho que essa maturidade ainda é uma curva de aprendizado que tende a acontecer e vai vir muito na esteira aí do IFRS, porque o IFRS está falando assim, olha o que é financeiramente material e me fale sobre isso. Então, olha exatamente que indicadores são importantes para aquele tema teu e como você trabalha isso na empresa e fale sobre isso. Então, é menos sobre cumprir check, né? Sobre dar um check ali de fiz, e mais sobre eu faço isso e eu monitoro assim. Isso me demonstra que o que eu estou fazendo está ok, eu estou indo no caminho certo. Então, acho que ainda vai ter um tempo aqui de movimentação. Imagino que, por enquanto, vão caminhar relatórios aí paralelos, né? Porque existem demandas diferentes de transparência, né? De dar tratativa sobre... Entendimento, né? E entendimentos, demandas, mas
entendo que o caminho seja esse, assim, olhar cada vez mais de um modo estratégico como você vai reportar e o que você vai reportar. Andréia? E eu acho que só de modo complementar, né, eu e Estela tivemos a oportunidade de estar em uma audiência com a CVM, onde nós levantamos algumas possibilidades para facilitar o processo de incorporação e adequação ao IFRS, e uma fala nos chamou muito a atenção, né, que só o anexo 2 não é suficiente, porque nós estamos falando de S1 e S2. E o reporte, com o detalhamento das questões gerais de sustentabilidade, é necessário. Então, neste momento, existe o que estamos chamando de anexo 2 para as questões climáticas, mas entendendo que todas as demandas de S1 estão sendo reportadas no relatório de sustentabilidade, preferencialmente relatório integrado, na modalidade relatório integrado. Então, esse foi o recado, e nós ficamos, né, ainda teve uma fala interessante assim, não, porque ele precisa também ter esta narrativa, construir a história, tem que ser algo que seja agradável visualmente, falas né, dentro da própria audiência do CVM. Então, é importante recolocar isso, porque nós temos tido algumas empresas que dizem, não, assim, eu quero atender estritamente o necessário, então vamos fazer só o reporte climático. Não é isso que vai atender. É a conectividade, né? É isso que a gente está falando, conectividade tanto estratégica quanto financeira. E aí eu queria só, sim, e aí então significa, já respondendo a Cris, que as empresas não podem escolher o que elas querem reportar ou não, né? Porque podem até particularizar, individualizar a informação, isso sim, de fato vai acontecer, mas não podem escolher mais. E aí eu queria responder aqui a pergunta do Felipe Carvalho, sobre se a exigência de IFRS, S1, S2 é diferente para empresas de capital fechado. Na verdade, ela não existe para empresas de capital fechado, ela existe só para empresas de capital aberto, né? E fundos e seguradoras, tá? Esse é o primeiro momento. Não sei se a Letícia quer complementar. O que acontece? A exigência que a gente tem agora são das reguladas, né? Então, as empresas de capital aberto, as instituições financeiras, as reguladas pela SUSEP. E o que acontece para as outras, né? Para as outras empresas, em geral, a gente tem a norma do Conselho Federal de Contabilidade, que não exige uma publicação, uma divulgação, mas exige que, se a empresa fizer uma divulgação, ela tem que fazer no padrão IFRS. Né? Então, toda e qualquer empresa que não seja de capital aberto, que quiser fazer o seu reporte de informações de sustentabilidade, ela tem que usar obrigatoriamente esse padrão e essas normas. Tá? Então, o que a gente tem, por enquanto, é isso. Então, as de capital fechado não tem obrigatoriedade de divulgar, pelo menos pela 193 da CVM, mas se quiserem fazer, ela vai ter que fazer no mesmo padrão. E o que a gente, só complementando aqui, o que a gente enxerga e recomenda, assim, empresas de capital fechado, que tem grande porte, empresa de grande porte, que tem uma boa governança, a gente recomenda que façam, porque no final elas vão ser, elas podem estar ou como clientes ou como fornecedoras do escopo 3 de empresas ou fundos de capital que vão ter que responder. Então, elas vão acabar sendo demandadas por informação. E, pensando nessa composição do mercado, nessa adequação que o mercado e maturidade que o mercado vai alcançando a cada ano, a gente imagina que, sei lá, talvez em uma década, não dá para precisar isso, claro, mas o mercado todo vai começar a olhar para essa linguagem, para esse padrão. Então, não custa nada começar a olhar isso, né, a observar. Na OG, por exemplo, todo o nosso processo de dupla materialidade, ele já considera o IFRS, mesmo sem ser, se a empresa não tem essa demanda, tá? A gente já considera isso porque se vier a ter, se a empresa amanhã ou depois, por alguma demanda até de um terceiro, de um cliente ou de um fornecedor, ela for demandada, especialmente um cliente, né? Ela pode ser demandada como Scope 3 e aí já está lá a materialidade dela toda muito bem dentro de uma metodologia que já atende ao IFRS. Mas, enfim, então gostaria de agradecer a participação de todos vocês, de todas vocês. É um prazer aqui tê-los conosco nossa manhã de trabalho aqui e seguimos à disposição. A gente vai mandar alguma coisa para os participantes, né, Mai? Então, um pouco dessa
do material que vocês vão receber. Obrigada, Letícia, obrigada, Andréia, obrigada, Vivi, obrigada, Mayara, obrigada a todos. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.